A viagem começa em Corolla, uma magnífica cidade turística localizada na extremidade norte das Outer Banks, uma série de ilhas e penínsulas que se estendem pela costa leste do estado da Carolina do Norte. Seguindo a oeste, encontra-se a floresta de pesquisa de Boone Neck Swamp. Antes desmatada por madeireiras, agora é um importante centro de conservação. A leste está o Memorial Nacional dos Irmãos Wright, onde eles voaram no primeiro avião motorizado e transformaram o mundo moderno. Continuando a sul, encontra-se a ilha de Roanoke, lar de um dos mistérios não solucionados mais antigos dos Estados Unidos, a Colônia Perdida de 1587. Seguindo a sul pela costa, entende-se por que a região é chamada de Cemitério do Atlântico. A última parada é no continente, em New Bern, uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos e berço da Pepsi Cola. Na costa leste dos Estados Unidos, no estado sulista da Carolina do Norte, está a cidade de Corolla. Antes do grande desenvolvimento dos anos 1980, ela era pouco conhecida e raramente visitada. Era chamada de última fronteira litorânea da Carolina do Norte. Agora, com suas praias espetaculares, casas de veraneio e vistas magníficas, Corolla passou a ser muito frequentada por turistas. A cidade fica no extremo norte das Outer Banks, uma faixa de 320 quilômetros que separa o Oceano Atlântico a leste dos estuários, enseadas e estreitos a oeste. Uma das principais atrações da cidade é o farol Currituck Beach Light. Construído em 1875, ele tem 48 metros de altura. Corolla e suas praias são visitadas especialmente por famílias, e é assim há muito tempo. Em 1892, um redator da revista Harper's Weekly escreveu: "Se alguém espera achar algum lugar na Terra que esteja desocupado, com certeza é esta faixa de areia entre o oceano e o estreito." No entanto, gerações e gerações de uma raça resistente vivem aqui há mais de um século. Eles subsistem caçando, pescando, criando gado e trabalhando como guias. Trabalhar como guia e criar gado caíram em desuso, mas o lugar continua sendo ótimo para pescar e para curtir a vida em família na praia. A oeste está o estuário de Albemarle Sound. No continente encontra-se a floresta de pesquisa de Boone Neck Swamp. Cobrindo uma área de 25 km², a floresta pertence à Universidade Estadual da Carolina do Norte. Ela serve de habitat para muitas espécies, inclusive ursos negros, linces pardos e cervos. Antes de se tornar uma área protegida em 1996, a floresta pertencia a madeireiras. Grande parte do trabalho de conservação consiste em trazer de volta o cedro branco do Atlântico, que foi intensamente desmatado. Agora, a floresta é usada para pesquisar técnicas de conservação e para angariar fundos para manter o trabalho, o Departamento de Florestas e Recursos Ambientais permite a venda sustentável de madeira e emite um número limitado de licenças de caça. De volta às Outer Banks, encontra-se esta ponte de 4,5 km. O nome dela dá uma pista de um evento que ocorreu aqui e mudou o mundo. Esta é a ponte do Memorial Wright. E esta é a cidade de Kitty Hawk. A área já tinha sido povoada séculos antes da chegada dos exploradores europeus no século XVI. Mas a cidade moderna era pouco conhecida. Em 1900, este era o local perfeito para dois irmãos que procuravam um lugar reservado para fazer voos experimentais. Orville e Wilbur, os irmãos Wright,
consideraram perfeitos os arredores de Kitty Hawk. Eles disseram que tinha privacidade, ventos estáveis e espaços amplos e sem vegetação. Foi aqui, em Kill Devil Hills, que os dois irmãos se tornaram os primeiros homens da história a realizar um voo motorizado. A invenção deles é considerada uma das maiores façanhas da humanidade. Este monumento de granito de 18 metros de altura, o Memorial Nacional dos Irmãos Wright, é uma homenagem à façanha deles. No topo da torre, há uma lâmpada de farol. Perto dali, pedras grandes marcam o local preciso dos 4 primeiros voos dos irmãos. No dia 17 de dezembro de 1903, depois de 3 anos de experimentos com planadores, os irmãos realizaram 4 voos, percorrendo 37 metros, 53 metros, 61 metros e, por fim, 260 metros. Por incrível que pareça, todas essas distâncias, com exceção da maior, são menores do que a envergadura das asas de um Boeing 747 moderno. Os turistas também podem ver reconstruções da casa onde os irmãos moraram em 1903 e do primeiro hangar do mundo. Com base em fotos históricas, isto dá uma ideia da construção que abrigava o avião deles, batizado de Flyer. O grande avanço dos irmãos foi a invenção do controle em 3 eixos, permitindo que o piloto controlasse a aeronave com eficácia e mantivesse o equilíbrio dela. Esse método continua sendo padrão para todos os tipos de aeronave de asa fixa. O momento do primeiro voo é retratado na escultura de bronze em tamanho natural feita por Stephen Smith. Batizada de First Flight, a escultura foi inaugurada em 2003 para comemorar o centenário do voo motorizado. A escultura mostra os 7 participantes, inclusive Orville Wright pilotando o avião, Wilbur correndo ao lado dele e John T. Daniels, que fotografou o instante em que a viagem mudou para sempre. O avião original está exposto no Museu Smithsonian de Washington, D.C. A tarde cai, produzindo um pôr-do-sol espetacular em Albemarle Sound. A noite se aproxima e o sol vai embora rápido. Então é preciso reabastecer e passar a noite no aeroporto regional do condado de Dare. Em Nags Head, uma faixa de areia das Outer Banks, está o Parque Estadual de Jockey's Ridge. Estas são as dunas naturais mais altas do leste dos Estados Unidos e uma das principais atrações naturais da Carolina do Norte. Os turistas podem visitar um museu sobre as dunas e os corajosos podem fazer aulas de asa delta. Os irmãos Wright também concordariam que este é um ótimo lugar para soltar pipa. A viagem continua até a misteriosa ilha de Roanoke. No Festival Park, encontra-se esse veleiro histórico do século XVI. Batizado de Elizabeth II, trata-se de uma réplica de um dos 7 navios da frota de Sir Walter Raleigh. Ele foi construído em 1984 para comemorar os 400 anos da chegada das embarcações inglesas às Outer Banks da Carolina do Norte. O
veleiro, que funciona perfeitamente, tem 3 mastros com velas quadradas. Tem 21 metros de comprimento, 5 metros de largura e um calado de 2,5 metros. Foi a bordo de veleiros como este que 117 colonos chegaram e fundaram a colônia de Roanoke. Isso ocorreu em 1587. Eles fundaram a colônia onde agora é o Patrimônio Histórico Nacional de Fort Riley. Depois de alguns meses, o governador da colônia, John White, resolveu voltar à Inglaterra para buscar suprimentos. Quando retornou, 2 anos depois, encontrou o povoado vazio. A colônia inteira tinha desaparecido. A única pista era a palavra Croatoan, o nome de uma ilha próxima, entalhado num poste de madeira. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com 117 colonos. O Elizabeth Gardens é um memorial em homenagem a eles. Os jardins abrigam centenas de espécies de fauna e flora nativas, além de espécimes raros do mundo todo. A colônia de Roanoke também é homenageada no Waterside Theatre. Desde 1937, o teatro exibe a peça do dramaturgo Paul Green, vencedor do Pulitzer. A produção, chamada The Lost Colony, conta com uma companhia de mais de 100 atores, dançarinos, cantores e técnicos. Originalmente, a peça só teria uma temporada, mas se tornou uma tradição da Carolina do Norte e já foi exibida para mais de 4 milhões de turistas. Do outro lado do estreito, nas Outer Banks, está o farol da Ilha Bodie. Com 48 metros de altura, ele tem uma lente de Fresnel e uma lâmpada elétrica. O primeiro farol foi construído em 1847 por um ex-agente da aduana que não fez um alicerce decente. O farol começou a inclinar e foi rapidamente abandonado. O segundo, erguido em 1859, foi destruído na Guerra de Secessão por soldados confederados que estavam recuando. O farol atual foi concluído em 1862 e atualmente está aberto à visitação. A casa original do faroleiro, reformada em 1992, agora é um centro de informações. As Outer Banks têm muitos faróis por causa de suas águas perigosas. O local foi apelidado de Cemitério do Atlântico. Restos de naufrágio, como estas partes isoladas, poluem o leito marinho da região. Acredita-se que mais de 5.000 navios tenham se perdido nestas águas desde que os registros começaram no fim do século XVII. Agora, os turistas podem desbravar esse passado macabro no museu dedicado ao Cemitério do Atlântico, localizado na ilha de Hatteras. Este litoral pode não ser bom para os navios, mas é ideal para os peixes, e as Outer Banks são um lugar perfeito para a pesca com vara. Quem pesca na praia pode fisgar de tudo, desde cações a miraguaias, tainhas e anchovas. A viagem segue a sul até o Cabo Hatteras. Este é o ponto mais a sudeste da costa atlântica da América do Norte. Estas casas à beira-mar costumam estar ameaçadas, pois esta região é considerada uma das mais suscetíveis a furacões e tempestades tropicais ao longo da costa leste americana. O Cabo Hatteras tem um farol. Em 1999, por causa da erosão litorânea, o farol corria o risco de cair no mar. Então foi transportado intacto 800 metros para dentro do continente. Com 64 metros de altura e pesando 5.000 toneladas,
Nunca se havia deslocado uma estrutura de alvenaria tão alta. Hatteras é o sexto nome de lugar mais antigo dos Estados Unidos e foi dado pelos ingleses e ainda é usado hoje. Uma enseada ao norte do cabo foi batizado de Hatrask em 1585 e, mais tarde, modificada para Hatteras, que era o nome do povo indígena nativo. Seguindo o litoral, chega-se ao vilarejo de Hatteras, que sempre dependeu do mar para sobreviver. Agora é mais conhecido como um local turístico para a pesca em barcos. Mas a cidade ainda tem uma pequena frota de pesca comercial. Todos os anos, o povo de Hatteras homenageia a frota no Dia na Doca. Quando o sol se põe, os barcos de pesca locais navegam em flotilha pelo litoral cumprimentando a comunidade de Hatteras. Os turistas que querem desfrutar do mar, mas não gostam de pescar, podem passear nas barcas de Ocracoke. A barca começou a operar nos anos 1920 como um rebocador particular. Nos anos 1930, para continuar atendendo aos habitantes da isolada ilha de Ocracoke, o estado da Carolina do Norte subsidiou o serviço. Em pouco tempo, passou a ser gratuito para passageiros, fornecendo um transporte confiável durante os 365 dias do ano. A barca ainda é adorada pelos moradores, mas a maioria dos passageiros são turistas que fazem a viagem de 40 minutos de Hatteras até a ilha de Ocracoke. A barca oferece uma vista espetacular e turistas de sorte conseguem até ver grupos de golfinhos. Os golfinhos habitam a costa das Outer Banks e as enseadas. Uma pequena população vive aqui o ano todo. Nos meses mais quentes, acredita-se que outros 500 golfinhos migrem para cá para ter filhotes. A viagem se aproxima da entrada de Pamlico Sound. Com 129 quilômetros de extensão e 48 quilômetros de largura, Pamlico Sound é a maior lagoa da costa leste dos Estados Unidos. Eis uma vista espetacular. Um bando de aves migratórias se deslocando. Com centenas de quilômetros de praias desertas, florestas marítimas e pântanos, as Outer Banks são um refúgio para as aves. Elas atraem uma gama de espécies do norte, como o pato-arlequim, do sul, como o colhereiro, do oeste, como a marreca carijó, e aves limícolas, como os combatentes da Eurásia. Pamlico Sound também pode atrair visitas mais desconcertantes. Em 2015, um tubarão branco de 4 metros e 1 tonelada, curiosamente chamado de Catherine, nadou nas águas litorâneas perto de vários locais turísticos. Ele passou 18 horas na lagoa e depois voltou para o mar. Esta é New Bern, uma das cidades mais antigas da Carolina do Norte. Os colonizadores que a fundaram vieram da Suíça, e o nome da cidade é uma homenagem à capital suíça, Berna. Localizada entre os rios Trent e Neuse, New Bern virou um centro de comércio marítimo e, no século XIX, se tornou uma das maiores cidades do estado. Com muitos teatros e prédios antigos, ela já foi chamada de Atenas do Sul. Os turistas ainda podem visitar museus, galerias e a prefeitura.
A cidade é famosa por outra contribuição para a cultura americana. Foi aqui que nasceu a Pepsi Cola. A Pepsi foi inventada aqui em 1893 pelo químico Caleb Bredem. Em 1902, ele fundou a Pepsi Cola, que de uma modesta farmácia passou a ser uma das maiores empresas de bebida do mundo. New Bern tem outro atrativo ainda mais grandioso: o Palácio de Tryon. Ele foi construído em 1770, antes da independência dos Estados Unidos, quando o país ainda era uma colônia britânica. O governador real, William Tryon, trouxe um arquiteto inglês para projetar e construir este palácio no estilo inglês georgiano. Após a Revolução, o palácio foi o primeiro Capitólio estadual da Carolina do Norte. Em 1798, ele foi consumido por um incêndio. Mas em 1959, depois de 30 anos de trabalho por parte da população de New Bern, o palácio foi reconstruído. Ele tem 25 hectares de jardins, inclusive jardins murados formais de estilo vitoriano, para o cultivo de flores e hortas. Também há um jardim do século XVIII com plantas nativas que os colonizadores ingleses descobriram quando chegaram aos Estados Unidos. Nos arredores de New Bern, há outros tipos de plantas. A agroindústria é enorme na Carolina do Norte. O setor contribui com cerca de 80 bilhões de dólares por ano para a economia do estado e emprega quase um quinto da mão de obra da Carolina do Norte. As fazendas estão entre as mais diversificadas do país. O estado cultiva mais de 80 tipos de commodities e é o maior produtor agrícola dos Estados Unidos. E isso inclui de batata doce a pinheiro de Natal, tabaco e peru. Mas talvez o cultivo do algodão seja o mais influente da história da Carolina do Norte. No século XIX, as lavouras de algodão eram as mais rentáveis do estado, assim como em grande parte do sul dos Estados Unidos. Mas colher todo esse algodão era um trabalho extenuante, e as lavouras de algodão da Carolina do Norte eram colhidas por escravos. Antes da abolição em 1865, havia mais de 330 mil escravos no estado, um terço da população da Carolina do Norte. Atualmente, o algodão não é mais colhido manualmente. Esta colheitadeira tem fusos giratórios que removem o algodão da planta. Depois, o produto é soprado para o cesto. Quando o cesto está cheio, a colheitadeira despeja o algodão numa enfardadeira que cria um tijolo compacto que pesa cerca de 220 quilos. Ou seja, atualmente, o cultivo do algodão é uma parte produtiva e civilizada da economia da Carolina do Norte. As primeiras colheitadeiras só conseguiam colher uma fileira de algodão por vez e se tornaram viáveis em 1944. As máquinas atuais colhem 6 fileiras de uma vez. Ver esta máquina fascinante em ação, no relevo da Carolina do Norte, é o jeito perfeito de encerrar esta jornada.